Escute o testemunho de uma de nossas ouvintes. Tenho sido muito abençoada pelos programas. Li e apresentei para minha irmã o livro Mentira em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Foi uma mudança de chave em nossa vida. Atualmente, formamos um clube de leitura com mais 3 mulheres. E estamos lendo o Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo. Tem sido precioso demais. Louvado seja Deus por este ministério e pela dedicação de tantas vidas no ensino da Palavra de Deus, de maneira tão verdadeira, gentil, amorosa e prática. Esta é a razão de estarmos aqui, dia após dia. Queremos ver mais mulheres com vidas transformadas e sendo usadas por Deus para alcançar e abençoar outras mulheres. Você também pode fazer parte disso. Através de suas orações e doações financeiras, podemos disponibilizar mais conteúdos sólidos da Palavra de Deus em português. Para fazer sua doação, visite nosso site avivanossoscorações.com. Estamos de volta com o 2º episódio da série Caminhando com Deus, a vida de Enoque. Nancy diz: quando o mundo está sombrio, você tem a luz de Cristo que a ilumina. Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. É possível andar com Deus, mesmo quando as pessoas ao seu redor não o fazem. Mesmo vivendo em um ambiente que não é temente a Deus, você ainda pode caminhar com Ele. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Quem não ama uma boa história, não é? Acho que Deus nos fez assim, para prestarmos mais atenção às histórias. E aqui no Aviva Nossos Corações, nós amamos quando você compartilha a sua história com a gente, mesmo que a gente não saiba toda a história. Recentemente, uma de nossas ouvintes entrou em contato para nos agradecer. Ela escreveu: vocês estiveram comigo nos momentos de bênçãos e de frutos. Vocês me lembraram que servimos a um Deus incrível, que nos ama e pede a nossa obediência. Fico imaginando os detalhes desses momentos de bênçãos e de frutos. E você? Ela continuou: vocês também estiveram presentes nos momentos de provações sombrias e difíceis. Vocês estiveram lá para me encorajar e encorajar milhares de mulheres a permanecerem fiéis ao nosso Senhor nesse caminho difícil, estreito e íngreme para o céu. Mais uma vez, temos que usar a imaginação para entender quais provações sombrias e difíceis nossa amiga aqui enfrentou. Mas aposto que todas nós podemos encaixar nossas próprias experiências. Ela concluiu dizendo: vou continuar apoiando vocês financeiramente e oro por vocês e pela equipe do Ministério Aviva Nossos Corações todos os dias. Continuarei compartilhando seus podcasts com outras irmãs em Cristo. Amiga, obrigada por essa mensagem de encorajamento e obrigada por suas orações e por sua contribuição. Agora, falando em histórias, aqui está nossa apresentadora Nancy DeMoss Wogemuth com a 2ª parte dessa série sobre a vida de Enoque. Sempre amei ler biografias. Tem uma grande coleção de biografias, a maioria sobre missionários cristãos, líderes, professores, estudiosos, santos, pessoas cujas vidas são instrutivas e inspiradoras. Um dia eu espero ter tempo para ler todas essas biografias. Mas eu já li muitas delas. Eu praticamente cresci lendo biografias e sempre tenho alguma biografia para ler. Mas especialmente amo estudar a vida dos homens e mulheres na Bíblia. E já fizemos muitos desses estudos juntas aqui no Aviva Nossos Corações. Alguns desses personagens bíblicos têm capítulos inteiros, até mesmo livros da Bíblia, sobre suas vidas. Acabamos de fazer o estudo do livro de Ruth e, às vezes, em alguns estudos do Aviva Nossos Corações, é preciso focar em apenas alguns aspectos porque não conseguimos cobrir tudo. Mas no caso de outros personagens das Escrituras,
temos muito pouca informação, então precisamos colocar esse personagem sob uma lupa para adquirir sabedoria e entendimento. A vida do homem que estamos estudando essa semana é um exemplo disso. O nome dele é Enoque e há apenas 9 ou 10 versículos em toda a Bíblia que mencionam o seu nome. Acredito que sejam 7 no Antigo Testamento, 6 deles estão em Gênesis capítulo 5 e depois há 3 versículos no Novo Testamento que também falam de Enoque. Portanto, não sabemos muito sobre ele, mas sabemos o suficiente para nos encorajar, edificar e desafiar em nossa caminhada com o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Gênesis. Na verdade, isso está certo, porque Gênesis realmente contém o Evangelho. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Há boas notícias nesse livro e mais boas notícias virão no Novo Testamento. Vamos para Gênesis capítulo 5. Falamos sobre a linhagem ímpia de Adão, através de Caim, em Gênesis capítulo 4. Agora estamos analisando a linhagem piedosa de Adão, através de seu outro filho, Sete. Começando a partir do versículo 21 do capítulo 5. Enoque, 7 gerações depois de Adão, viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e, depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. O nome Enoque significa dedicado. E esse é um nome apropriado para esse personagem do Antigo Testamento. Ele é um dos 2 homens nas Escrituras de quem se disse que andaram com Deus. Lembram quem foi o outro? Noé. Gênesis 6:9 diz que Noé andou com Deus. Há outros homens e mulheres que andaram com Deus, mas esses 2 homens têm essa designação específica nas Escrituras. Hoje, eu gostaria de explorar um pouco sobre qual o significado de Enoque ter andado com Deus e o que significa para nós andarmos com Deus. Primeiro, é fácil colocar essas pessoas em pedestais. Nós a vemos em vitrais e em fotos e pinturas bonitas e pensamos que elas provavelmente eram pessoas extraordinárias. Mas não há nada no registro bíblico que indique que Enoque era algo além de um homem comum, pelo menos não no padrão de grandiosidade do mundo. Ontem lemos sobre os descendentes de Lameque que eram renomados por suas conquistas, pecuaristas e artesãos bem-sucedidos e músicos. Em contraste, as Escrituras não nos dão nenhuma descrição das conquistas terrenas de Enoque. Ele, aparentemente, não estava no mesmo patamar de homens como Moisés, José e Daniel, que eram conhecidos por suas grandes habilidades de liderança e administração. Não lemos isso sobre Enoque. Mas isso é o que me encanta. A vida de Enoque nos lembra que pessoas comuns, como nós, podem ter um relacionamento extraordinário com Deus e desfrutar de uma comunhão constante e próxima com Ele. Portanto, não leiam essas histórias sobre esses personagens bíblicos e digam: "Ah, isso é só ele. Isso foi só naquela época. Eu jamais poderia ter uma verdadeira caminhada com Deus." Sim, você pode. Se quisermos, se escolhermos, podemos andar com Deus pela graça de Deus. Ontem, vimos o contraste entre essas 2 linhagens de Adão. Gênesis 4, a linhagem de Caim. Essa linhagem estava preocupada com a cultura terrena, com as vocações terrenas, construindo cidades que levavam seus nomes. Essa era a de Lameque, a 7ª geração depois de Adão, na linhagem de Caim, quando o mal e o caos abundavam. Essa era uma linhagem. E, começando no versículo 25 do capítulo 4, do final do capítulo 4 até o capítulo 5, vemos a outra linhagem de Adão.
Esta é a linhagem piedosa de Sete. E as Escrituras nos dizem, no final de Gênesis 4, versículo 26, que Sete teve um filho e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Os comentaristas acreditam que esse pode ter sido o início da adoração pública a Yahvé. Abel já tinha aprendido que tipo de sacrifício Deus aceitava, e temos ali apenas um vislumbre da justificação pela fé. Mas agora temos no filho de Sete um quadro de pessoas se unindo para invocar o nome do Senhor. Percebam, Caim e Sete, ambos filhos de Adão, representam duas mentalidades muito diferentes, dois modos de vida diferentes. Uma linhagem, a de Caim, foca nas coisas terrenas, enquanto a de Sete se volta para o céu. A linhagem de Caim cria sua própria lei. A linhagem de Sete se submete à lei de Deus. Não era fácil naquela época e não é fácil agora, ou nunca foi, andar com Deus, quando a maioria das pessoas ao nosso redor não estão fazendo isso. Para Enoque não foi fácil andar com Deus, quando a maioria das pessoas da sua época não andava com Deus. O mal estava se multiplicando, estava crescendo no mundo. Logo, isso chamaria o julgamento divino na forma do dilúvio. Na verdade, no próximo capítulo, lemos uma descrição da era em que Enoque viveu. Gênesis 6, 5 diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Que descrição desanimadora, não é? Esse era o mundo em que Enoque vivia. Mas em meio a essa grande escuridão, no meio da nossa grande escuridão no mundo hoje, quando parece que todos estão o rejeitando, Deus sempre tem um povo seu. Naquela época lá em Gênesis, quando o mal estava se proliferando e se multiplicando de uma geração para outra, Deus preservou uma linhagem piedosa, uma linhagem que levaria a Cristo, uma linhagem de fé, uma linhagem de obediência e uma linhagem de pessoas que seriam luz na escuridão. Enoque andou com Deus na escuridão, no dia do mal. O que podemos aprender com Enoque? É possível andar com Deus, mesmo quando os outros ao seu redor não andam. Quando você vive em um ambiente ímpio, ainda assim você pode andar com Deus. Isso pode ser verdade se pensarmos no nosso mundo, que é muito semelhante ao que vemos descrito em Gênesis 6. A maldade das pessoas está se multiplicando na terra e que todo o desígnio do coração delas é continuamente mal. Parece que isso descreve o nosso mundo hoje. Essa pode ser a realidade do nosso local de trabalho, do nosso bairro ou da escola que frequentamos. Pode até mesmo descrever o lar onde vivemos. Muitas mulheres são casadas com não cristãos, ou podem ter filhos ou pais incrédulos. Muitas mulheres vivem em um ambiente ímpio e profano, mas é possível andar com Deus, assim como Enoque fez, mesmo quando as pessoas ao seu redor não andam. Os versículos 21 e 22, continuando em Gênesis capítulo 5, nos dizem: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e, depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus após gerar Matusalém. Eu tenho pensado sobre isso. Não sabemos mais do que isso, mas parece que o nascimento do primeiro filho de Enoque foi um ponto de virada em sua vida, como costuma ser para muitas pessoas. Nós crescemos e, geralmente, quando um filho chega, percebemos: eu sou um adulto ou eu sou uma adulta. E nos damos conta de que eu tenho responsabilidades. E essa fase pode mudar o rumo da nossa vida. Nós começamos a levar a vida a sério, passamos a pensar em alguém além de nós mesmas, talvez com o nascimento do primeiro filho, ou
por causa de algum outro marco significativo que se torna um ponto de virada. Pode ser a perda de um amigo próximo ou de um familiar. Algo nos faz parar e refletir sobre a direção das nossas vidas, sobre o legado que deixaremos, e então começamos a fazer escolhas diferentes. Nos primeiros 65 anos de sua vida, Enoque aparentemente andou em uma direção. Talvez ele estivesse apenas deixando-se levar, apenas indo junto com a maré, construindo sua carreira, se encaixando com todos ao seu redor e não se destacando no mundo de nenhuma forma em particular. E daí veio aquele incrível momento de ter um filho. E o Espírito começou a trabalhar no coração de Enoque, fazendo-o pensar sobre o estado da sua alma e a condição do mundo ao seu redor, e que tipo de legado ele deixaria para o seu filho, para a vida eterna, e o que realmente importava. Seja o que for que ele estava pensando, tudo mudou após o nascimento daquele primeiro filho. Suas prioridades, seus valores, suas escolhas, sua perspectiva. Veja, em alguns sentidos, construir uma família pode dificultar mais a caminhada com Deus, a correria, as prioridades conflitantes. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Diz que, se não temos marido, podemos nos dedicar ao Senhor sem distrações. Mas, assim que nos casamos, as distrações aparecem. Porque passamos a nos preocupar não apenas em agradar a Deus, mas também em agradar nosso parceiro. E depois vêm os filhos, e tudo se torna mais complexo, mais corrido, mais desafiador. Lembro de uma conversa com uma mulher que, anos atrás, era editora de uma das editoras com as quais trabalhamos, enquanto eu ainda era solteira. Ela amava o Senhor, buscava sua vontade e era uma mulher de Deus. Casou-se mais tarde e, quando falei com ela novamente, já tinha 7 filhos pequenos, sendo um deles com síndrome de Down. Durante uma conversa ao telefone, ela me disse: "Sabe, quando eu era solteira, era muito mais fácil andar com Deus. Mas, quando ela era solteira, provavelmente pensava que seria mais fácil andar com Deus se tivesse um parceiro." A verdade é que você pode andar com Deus em qualquer fase da vida, inclusive quando tem responsabilidades familiares. Enoque fez isso. Ele tinha esposa, tinha filhos, tinha as responsabilidades normais do dia a dia e andou com Deus, como pai, como marido, como um homem, vivendo na realidade deste mundo. Isso foi possível para ele e é possível para nós. Desde o começo da criação, a intenção de Deus era que ele andasse com o seu povo e que eles andassem com ele. Vemos isso em todas as Escrituras. É a base do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, em Levítico 26, 12, diz assim: "Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo." Quero aproveitar esses últimos minutos de hoje para meditar sobre o que significa andar com Deus. Essa lista não é de forma alguma exaustiva, mas é um pouco da meditação que venho fazendo na última semana. Em primeiro lugar, andar com Deus não significa ser um recluso ou um monge. Não quer dizer que devemos nos afastar da sociedade, da cultura e ter uma vida espiritual e piedosa. Não! Enoque viveu uma vida normal, com preocupações normais, responsabilidades normais. Ele tinha uma família, ele tinha filhos, como já vimos. Mas ele andou com Deus enquanto cumpria outras responsabilidades, interagindo com vizinhos, colegas de trabalho e membros da família. Andar com Deus não significa nos afastarmos do mundo, mas envolve uma decisão intencional. Amós 3:3 diz: "Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo?" Andar com Deus não acontece só por acaso. Exige uma escolha consciente e deliberada. Nós concordamos em andar juntos. Não é de qualquer jeito, de repente. Essa caminhada não acontece por osmose.
Não podemos dizer: eu quero me tornar uma velhinha de Deus, espero ser íntima de Deus quando eu for idosa. Olha, se não estivermos andando com Deus agora, provavelmente não estaremos andando com Ele quando formos mais velhas. É uma escolha, é uma decisão intencional. É também um modo de vida consistente e contínuo. É um hábito cultivado. Enoque andou com Deus por 300 anos. Isso não era apenas um aceno ocasional a Deus, ou uma experiência emocional ou religiosa de vez em quando. Não era uma relação quente e fria, intermitente, cheia de altos e baixos. Era um relacionamento, uma caminhada com Deus que afetava e impactava todas as áreas da vida de Enoque, assim como fará com a nossa. Impacta nossos relacionamentos, nossa família, nosso trabalho, nossos hobbies, nosso tempo livre, tudo. O que comemos, o que bebemos, onde vamos, o que dizemos, o que pensamos. Uma caminhada com Deus é um hábito cultivado, um modo de vida contínuo, constante e consistente. Outro ponto. Andar com Deus sugere um relacionamento íntimo. Enoque sabia que Deus estava com ele e considerava Deus como um amigo. Há anos, por vários anos, eu tinha uma parceira de caminhada. Nós não nos conhecíamos muito bem quando começamos a andar juntas, portanto, no começo, as conversas eram um pouco estranhas. Não sabíamos muito sobre a vida da outra, mas começamos a caminhar e conversar. Isso é o que as mulheres fazem quando caminham, né? A gente conversa. Ao longo dos 8 anos que caminhamos juntas, nos tornamos amigas muito próximas. Nossa caminhada refletia a vida como ela era. Podíamos ser nós mesmas, sem maquiagem, de moletom, no frio, no calor, caminhando e conversando sobre coisas grandes e pequenas. Nos conhecemos melhor, passamos por diferentes fases na vida uma da outra. Conversávamos sobre as coisas que nos preocupavam, o que estava nos incomodando, as situações que aconteciam na família dela, o que estava rolando na minha vida e o ministério, enquanto começávamos o Aviva Nossos Corações nos primeiros anos, nossos problemas, nossas preocupações. Compartilhamos nossas vidas uma com a outra. Nós caminhávamos e conversávamos. E ele caminha comigo, e ele fala comigo, e ele me diz que eu sou sua. E as alegrias que compartilhamos enquanto estamos ali, ninguém jamais conheceu. Lembra desse cântico? Ninguém mais, exceto aqueles que andaram com Deus. Veja, essa não era uma visita ocasional que Enoque e Deus tinham. Minha parceira de caminhada e eu não tínhamos apenas um encontro ocasional, havia constância. Era uma amizade próxima que foi cultivada porque passávamos tempo uma com a outra com frequência. Uma proximidade que vem de Deus, uma intimidade com Deus que é cultivada através do tempo que passamos andando com Ele e cultivando uma amizade com Ele. Nós começamos a nos interessar pelo que interessa a Deus. O que importa para Ele passa a importar para nós. Passamos a amar a justiça e a rejeitar o mal. Passamos a desfrutar da companhia um do outro e a compartilhar uma comunhão profunda. Há uma amizade especial em caminhar com Deus. Andar com Deus significa estar indo na mesma direção que Deus está indo. Como assim? Significa que eu aceito o ponto de vista dele e quando ele difere do meu, eu aceito o dele e deixo o meu de lado. Significa estar alinhada com ele e sua vontade, termos os mesmos objetivos, concordarmos com Deus em vez de discutir com ele. O caminho será o dele e não o meu. Salmo 119:1 diz que devemos andar no caminho do Senhor, indo na mesma direção que Ele e não em direções opostas. Você não pode cultivar uma amizade se estiver caminhando por caminhos diferentes, se estiver indo em direções diferentes.
Deus ama a santidade. Não podemos amar o pecado e andar com Deus. Isso significa estar indo na mesma direção que Deus. Caminhar com Deus significa seguir na mesma direção que Ele, mesmo que isso nos leve a um caminho diferente do das pessoas ao nosso redor. Enoque não podia andar com Deus e, ao mesmo tempo, com o mundo de sua época. Andar com Deus significava que ele tinha um coração diferente, um estilo de vida diferente das pessoas ao seu redor. Ele se destacava. Andar com Deus deixou de ser a norma em Gênesis 3, desde a queda. E o que aconteceu em Gênesis 3? Lembra do versículo 8? Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, isso sugere algo que acontecia regularmente, eles andavam com Deus, e naquele dia fatídico, depois que disseram, não Deus, eu vou seguir o meu caminho, tu vais pelo teu, Deus ainda vem caminhando. Não é graça? Eles ouviram o som do Senhor andando no jardim, e o homem e a sua esposa correram em direção a Deus? Não. O que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, no jardim, Deus andava. No dia em que pecaram, Deus veio caminhando, mas Adão e Eva se esconderam dele. Eles se afastaram de Deus. O que Enoque fez? Ele se aproximou de Deus. Enoque era um pecador, mas ele aprendeu como andar na graça de Deus, como se mover em direção a Deus em um estilo de vida de arrependimento. Mas para fazer isso, ele teve que andar em uma direção diferente das outras pessoas. Andar com Deus significa andar com humildade, porque Deus mantém os orgulhosos à distância, mas se aproxima dos humildes. Miqueias 6:8 diz: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Um coração orgulhoso não consegue andar com Deus. Andar com Deus implica em movimento e progresso, não ficar parada, não caminhar no mesmo lugar. Temos uma jornada. Para onde estamos indo? Para onde quer que Deus vá. Estamos caminhando com Ele. Há movimento, há progresso. Depois de 300 anos andando com Deus, Enoque não estava no mesmo lugar onde começou 300 anos antes. Pela graça de Deus, tive a alegria de começar a andar com Deus aos 4 anos de idade. Já se passaram muitos anos, houve muito crescimento, muitas mudanças, muito movimento, muito progresso. Às vezes, 3 passos para frente, 2 para trás. Às vezes, 3 para trás e 2 para frente. Não foi uma caminhada perfeita, mas houve movimento e progresso. E o meu objetivo, meu desejo, meu anseio, minha oração é que eu possa continuar andando com Deus até aquele dia em que a oração se tornará louvor e a fé se tornará visão e eu finalmente estarei em casa com o Senhor. Andar com Deus implica andar como Jesus andou. João 5 diz que o Filho não pode fazer nada por conta própria, mas apenas o que vê o Pai fazendo. Jesus disse: eu nada posso fazer por mim mesmo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Foi assim que Jesus andou com o Pai. Andamos com Deus à medida que andamos com Jesus, fazendo apenas o que vemos o Pai fazendo, não fazendo nada por conta própria, não buscando a nossa própria vontade, mas buscando a vontade do Pai. Andamos com Deus ao passarmos tempo na presença de Jesus, ao ouvirmos a Ele, ao olharmos para Ele, ao buscarmos a Sua vontade e ao vivermos à luz da Sua palavra e ao sermos guiadas pelo Seu Espírito. Andar com Deus significa andar como Jesus andou. E, finalmente, andar com Deus é uma vida dependente. Enoque andou com Deus por 300 anos.
É um lembrete de que aquele que te chama te sustentará. O Deus de Enoque é o nosso Deus. É uma vida dependente, é uma vida abençoada. Porém, não significa que não haverá dificuldades ou sofrimentos. Sim, haverá dificuldades, haverá pedras no caminho, haverá raízes na trilha, haverá montanhas que teremos que escalar e rios que teremos que atravessar. Haverá dificuldades e sofrimentos, mas Deus está conosco nessa caminhada. Somos abençoadas. Ele está protegendo, Ele está provendo, Ele está direcionando. É uma vida abençoada. Andar com Deus é uma vida transformadora. À medida que andamos na Sua presença, não podemos deixar de ser mudadas. Nós nos tornamos como Ele. Provérbios 13, 20 diz: quem anda com os sábios será sábio. Ao andar com nosso Deus, gentil, compassivo, generoso e santo, nos tornaremos sábias, gentis, compassivas, generosas e santas. Andar com Deus é transformador. E andar com Deus é uma vida sem arrependimentos. Ao final dessa caminhada, nunca diremos: eu gostaria de ter passado menos tempo com o Senhor. Eu gostaria de ter me concentrado menos na minha caminhada com Ele. Eu gostaria de ter focado mais em busca de coisas temporais e terrenas. Não, é uma vida sem arrependimentos. Andar com Deus é a melhor preparação possível para a eternidade. Aqueles que andam com Ele nesta vida, andarão com Ele na próxima. Como é que eu sei disso? Em Apocalipse 3, 4 diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E aí podemos dizer: não me sinto muito digna. E isso é correto, não somos dignas, assim como as pessoas em Sardes também não eram. Sabem quem é digno? Jesus é digno. Quando caminhamos com Ele, quando estamos nele, Ele nos torna dignas. Aqueles que andam com Ele nesta vida andarão com Ele vestidos de branco na vida futura. Então, vivamos agora. Andemos agora como gostaríamos de andar no futuro. Um relacionamento extraordinário com Deus. Isso sempre pareceu fora de alcance? Nancy DeMoss Wogemuth tem boas notícias para você. Você pode ter esse tipo de relacionamento. Ela já volta para orar. Você quer agradar a Deus? Acho que todas nós queremos. O problema é que não conseguimos agradá-lo sozinhas. Mas há uma solução. Nancy vai falar sobre isso amanhã no Aviva Nossos Corações. Agora ela está de volta para orar. Ó Senhor, que possamos andar contigo como Enoque andou. Como te louvamos pelo Deus que andou com Enoque e que anda conosco hoje. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.